Oi galera, meu nome é Raíssa Freire, sou professora e marionetista e estou fazendo alguns vídeos para poder compartilhar com vocês algumas das informações que eu adquiri sobre o teatro de formas animadas ou teatro de marionetes. Não sei se vocês estão vindo do primeiro vídeo ou se é a primeira vez que vocês me assistem aí no canal. Eu vou falar sobre desde a sua ideia, tá? Até você poder ter rascunhos sobre o seu projeto e depois desenvolvê-lo e poder apresentar para uma equipe ou para poder participar de algum edital ou alguma empresa que queira comprar o seu projeto, tá bom? Nesse segundo vídeo eu vou dar algumas das ferramentas para que vocês possam desenvolver a ideia de vocês, tá bom? Dentro do teatro de formas animadas ou teatro de marionetes. Então, geralmente a gente tem uma ideia, né, marionética, mas não sabe como realizar, ou muitas vezes tem preguiça também, né, de poder realizar essa ideia. Eu vou dar algumas ferramentas aqui para vocês poderem desenvolver essa ideia para que ela possa deslanchar, tá? Eu quero que esse projeto saia da cabecinha de vocês e possa ser concretizado, tá? Por meio do papel, por meio de registro, não sei. Cada projeto ele é único, então vai depender de você. Então eu quero que vocês agora concretizem essa ideia através de um desenho, através de um texto que vocês escreveram para marionete, um registro de uma música que vocês fizeram e querem usar no projeto de vocês. Ou uma referência de um vídeo que vocês usaram. Eu quero que vocês possam concretizar essa ideia através dessas coisas que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então, dar o pontapé inicial, tá? Vai ser a primeira coisa que você vai fazer para poder concretizar, ok? A segunda coisa, eu quero que vocês pensem como vocês vão armazenar toda essa ideia do projeto de vocês. Muita gente usa murais, tá? Em que você vai colocando todas as ideias que você teve e vai desenhando e pregando mesmo na sua casa ou então no seu ateliê, tá? E a ideia aqui do armazenamento é você poder ver um todo, tá? Do seu projeto e você poder visualizar o que falta. Outra maneira também de você armazenar é com o livro-objeto. Eu vou mostrar para vocês aqui o livro-objeto com o qual a gente participou da Quadrienal de Praga, de cenografia. Vou mostrar melhor para vocês página a página, para que vocês possam ver, tá? Mas basicamente é um livro em que você vai colocar toda a sua ideia. Então vai ter o storyboard, vai ter um estudo de personagem, o texto teatral, a escolha de cores, um geralzão de como seria o seu espetáculo. Isso é um projeto que a gente chama um projeto cenográfico, tá bom? Ou se você já é uma pessoa assim mais moderna, que usa o computador para tudo, você pode também fazer uma pasta no seu computador e colocar tudo que você tiver feito já, tiver de recurso, né? Então isso vai depender do projeto que você está desenvolvendo. Porque se for um projeto ligado ao som, à música, provavelmente vai ser muito difícil de você desenhar, né? Então vai depender mesmo do seu projeto, ok? Escolha o que for mais adequado para vocês. Agora a gente vai partir para os rascunhos, ou também comumente chamado de croquis. Eu quero que vocês fechem os olhos, tá? E pensem em qual é o tema central do projeto de vocês. E usem isso como um croquis de atmosfera. Então, peguem algumas cores, um pedaço de papel e busquem traduzir essas emoções do projeto de vocês em cores. Sem figuras, por favor. Busquem fazer um trabalho abstrato, não figurativo, ok? Em que vocês só vão ilustrar mesmo, traduzir essas emoções, tá? A atmosfera da sua peça, vamos dizer assim, do seu projeto marionético, tá bom?
Eu acho que é uma ótima maneira de ponto de partida para o seu projeto. Em seguida, eu quero que vocês façam croquis de cenário. A primeira coisa que você vai pensar é: eu quero que o meu cenário ele seja autônomo, né? Em que ele não dependa de estruturas físicas ligadas ao teatro. Isso eu acho que é o ponto principal antes de começar a fazer o croquis do seu cenário, tá bom? Pense assim: eu quero que seja um espetáculo que seja independente do teatro. Então você vai precisar que nesse cenário, nesse desenho de cenário, né, nesse croquis, que você vai precisar ter estruturas, né, físicas em que você possa apresentar o seu espetáculo. É claro que isso não é obrigatório, tá, gente? Cada projeto é um projeto diferente e é independente, ok? Mas, geralmente, quando você pensa em um espetáculo de teatro, você tem uma estrutura física e também a iluminação, né? É claro que você pode usar estruturas alternativas, né? Iluminações também alternativas. Então, acho que o ponto principal aqui é que você tenha em mente se você vai querer que o seu cenário ele seja autônomo ou que ele ou que ele seja completamente dependente da estrutura do teatro. Porque no teatro você tem a iluminação, você tem a cortina, né? Tem alguns recursos que geralmente, se você fosse apresentar na rua, você não vai ter. Então, basicamente isso, você pensar na questão de ter estrutura ou não, se você vai se apresentar na rua ou em teatros. É claro que muitos espetáculos em que você pode apresentar, que são autônomos, em que você pode apresentar na rua, eles podem ir para o teatro. Só que isso não acontece no contrário, né? Então, se você fez um espetáculo que ele tem que ser encenado no teatro, você dificilmente vai conseguir trazer ele para a rua, porque ele vai ter certos requisitos que dependem do teatro, ok? Então, pensem nisso antes de fazer o croquis de vocês, ok? Agora eu vou falar um pouco sobre os personagens. Eu vou pedir para vocês dividirem, vocês vão fazer um quadro em que vocês vão dividir cada personagem do seu espetáculo em 3 características diferentes. Características psicológicas, tá? Físicas e também grupos, né? Isso vai depender de cada espetáculo, essa parte dos grupos. Porque, por exemplo, pode ser um grupo em que vocês dividam entre grupos dos plebeus e grupo dos nobres, ou pode ser também marionetes de luva e marionetes de fio. Isso aqui vai depender do projeto de vocês, ok? Com relação aos personagens de vocês, eu não sei se vocês já possuem os personagens com as suas características psicológicas e físicas. Se não, vocês podem usar algumas das características psicológicas para poder criar o personagem de vocês nas características físicas e também para poder escolher a técnica de marionete que vocês vão utilizar, a técnica de manipulação, ok? Por exemplo, se vocês forem falar se vocês tiverem escolhido o texto do Avarento, do Molière, em que ele tem o personagem principal, que ele é avarento, ele é um homem velho, rude, ranzinzo. Essas características vocês podem usar e levar para as características físicas e também de design do seu personagem, ok? Por exemplo, esse personagem, já que ele é ranzinho, mesquinho, ele pode ser magro, né? Ele pode ser uma marionete magra, porque ela não quer gastar dinheiro com comida. Ele é velho e ranzinho e sei lá, chato, enfim. Ele pode ter, então, formas no rosto dele com muitos ângulos que dê essa leitura para o espectador, ok? Outro, por exemplo, você quer um personagem que ele seja fofo. Você pode usar que seja fofo, amigável e que represente a luz, o amor. Você pode buscar, então, representações físicas arredondadas. Ele pode ter olhos grandes, né? Então, assim, você pode usar
características psicológicas para poder criar o seu personagem, o design do seu personagem, né, na matéria física, ok? É claro que isso não é uma regra. Por exemplo, o Corcunda de Notre Dame, que ele vai contra tudo isso que eu acabei de falar, né? Que ele é um personagem que por dentro ele é super amável, dócil, e por fora ele é feio e corcunda, né? Ele possui formas físicas que vão contra o que ele é psicologicamente, né? Então, o que vocês têm que fazer basicamente é refletir sobre isso, tá? Dentro do seu projeto. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre o texto. Se você tiver escolhido um texto para partir, né, o seu projeto, se você tiver escolhido um texto específico, ou tiver escrito um texto, ou vai usar alguns textos como base para desenvolver o tema da sua dramaturgia, eu quero que vocês reflitam um pouco sobre alguns pontos, como, por exemplo, o que eu vou poder dizer com esse texto, né, para o meu espectador, o que esse texto ele diz para mim, né, como ele impulsiona no meu trabalho enquanto marionetista, enquanto artista, tá? E o que esse texto ele vai dizer pro público em geral. Será que ele vai ser bem recebido? É um tema muito forte. Uma coisa interessante da marionete é que temas fortes geralmente funcionam porque, como a marionete ela lembra muito a nossa infância, você consegue tratar de temas violentos, né? E o que pode ser benéfico para o seu trabalho ou não sei, depende. Mas em seguida, se você for realmente usar um texto que já existe para o teatro, né? Eu acredito que seja interessante que você faça uma análise minuciosa desse texto, ok? Então, que você descubra o tema principal, mas que você também descubra subtemas em que você pode usar ou não dentro da sua dramaturgia, tá? Dentro do seu trabalho. Mas que seja uma maneira consciente, tá? Quando você estiver utilizando esse texto. Outra coisa, se esse texto for um texto que fale sobre cujo objetivo principal seja o riso, você pode escolher determinadas técnicas de marionete que podem auxiliar nesse trabalho, como por exemplo a marionete de luva, que é muito utilizada pelos mamulengueiros, né? Que é uma marionete que, devido às suas proporções, já facilita o riso, ok? Então, isso pode ser benéfico já para o seu trabalho. O negócio é você poder pensar como articular tudo para poder fazer com que o espectador sinta o seu objetivo final, né? A sua proposta, ok? Então, você articula luz, som, cenário, figurino, técnica de manipulação, texto, subtema, tudo isso, se você puder articular para que a sua proposta ela possa ir além. Também agora sobre a técnica de manipulação que vocês vão escolher. É importante que vocês entendam e reflitam sobre o tipo de técnica de manipulação dentro do seu projeto, ok? Existe também uma relação entre o marionetista e a técnica escolhida. Por exemplo, se eu escolho a técnica de marionete de luva, existe uma relação simbólica em que a marionete ela está acima de mim, né? Acima da minha cabeça, acima de mim. Então, você pode usar isso também na sua dramaturgia, ok? Agora, se eu escolho a marionete a fio, a marionete a fio, ela está abaixo de mim. Então, sou eu que controlo a marionete. Isso é uma relação de poder. Então, é bom que vocês sejam conscientes disso, ok? Inclusive, tem um marionetista que ele usa justamente isso na dramaturgia dele, em que ele tem uma marionete a fio e que a relação de poder que ele exerce sobre a marionete incomoda a marionete e ela se liberta daqueles fios,
né, daquele manipulador durante a cena. É muito interessante, eu vou colocar o link aqui no vídeo, tá? Para vocês poderem assistir como exemplo. Dentro das técnicas a gente tem a marionete a fio, a marionete a luva, né? A gente tem a manipulação direta, que veio do buraku, que é um tipo de marionete japonesa, tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o buraku para vocês. A gente tem também marionetes que utilizam partes do corpo humano ou partes de marionetes, né? O que a gente chama de marionete particionada, né? A gente tem também as marionetes hiperrealistas, que são aquelas marionetes que parecem um ser humano, possuem a cobertura humanoide, né? A gente tem também a marionete a triângulo, muito utilizada na Itália, em que elas têm elas possuem como se fosse um fio de arame em que é rígido. Então a cabeça delas ficam rígidas, pregadas nesse fio de arame. Eu nunca vi no Brasil esse tipo de marionete. Nenhuma companhia brasileira usar. Mas pode ser que exista, não sei. Nós temos também o teatro de sombras, que fica dentro do teatro de formas animadas, né? Em que são silhuetas que vocês vão fabricar. O teatro de sombras, ele possui o que a gente chama de triângulo, né? Vamos dizer assim, fundamentos em triângulo, em que ele tem 3 bases. A luz que você vai projetar o objeto, que é a segunda, e a tela que pode ser qualquer coisa, pode ser parede, pode ser a sua blusa. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o teatro de sombras para poder explicar melhor essa triangulação de fundamentos, ok? Nós temos também a marionete de vara, em que possui varas nas mãos, tá? Em que você manipula através de varetas. A gente tem o teatro de objetos, que nada mais é que objetos que a gente dá sentido e que através da manipulação ganham vida, tá bom? Temos também as marionetes de mesa, né? Que são com manipulação direta. Temos o teatro tcheco, que nada mais é que marionetes com luz negra, que é um movimento da República Tcheca, mas hoje em dia a gente vê muito espetáculo de dança que se apropriou dessa luz negra, dessa técnica. Não necessariamente esses espetáculos são de teatro de formas animadas, mas a gente tem alguns espetáculos que utilizam dessa técnica. Outra técnica também são os bonecos habitáveis, em que você entra dentro dos bonecos e manipula eles, como por exemplo os bonecos de Recife, o Boi Bumbá, né? Que pode ser considerado aí um boneco habitável. Ou também em grande escala, né? Que a gente chama, que são os bonecos gigantes. A gente tem aí no Brasil, acho que eu acredito que seja mais os bonecos de Recife, né? Aqueles bonecos gigantes. No carnaval também a gente tem alguns bonecos gigantes naquelas paradas. E também, como a Ana Maria Amaral disse no livro dela, em que as formas, né, são animadas, a gente pode considerar que como forma também a matéria ela pode ser animada, né? Então aí a gente vai ter espetáculos em que se utilizam do milho, do vento, da espuma, da areia, da argila, do gelo, do papel também, que através da manipulação dos atores, né, do bonequeiro, elas vão ganhar vida, e a partir desse momento elas vão ganhar uma alma e vão se transformar em marionetes, ok? Então lá no site eu coloquei alguns dos vídeos, se vocês quiserem acessar, vou botar o link aqui, em que eu coloco exemplos de companhias que trabalham com essas matérias, ok?
Se vocês tiverem curiosidade, acessem lá. Eu vou agora encerrar por aqui esse vídeo, para não ficar muito extenso, tá? No próximo vídeo eu vou continuar a falar sobre as ferramentas de criação para que vocês possam desenvolver o projeto marionético de vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, dê uma curtida, se inscrevam no canal, compartilhe com os amigos de vocês, bonequeiros ou não, né, professores, enfim, que se interessem pelo teatro de formas animadas, o teatro de marionetes, tá bom? Obrigada, até a próxima!